Paz e bem a todos, paz e bem a todos. Hoje nós vamos conhecer um livro muito interessante que é o Catecismo Maior de São Pio X. É um livro bastante importante principalmente para o católico verdadeiro, o católico tradicional. A importância desse catecismo é que ele foi feito, é claro, antes do Concílio Vaticano II. Portanto, ele expressa toda a religião católica verdadeira, sem a interferência do Concílio Vaticano II. E, claro, por São Pio X, que foi um dos papas assim mais importantes que tivemos nesse final de período aí do começo do século XX. Esse catecismo também ele é importante porque ele nos vai lembrar o nosso catecismo da infância, porque ele é feito com perguntas e respostas, de uma maneira bem prática. Ele apresenta uma cadernação muito boa, né, capa dura e muito bem organizado. É um belíssimo livro, claro, né, principalmente seu conteúdo. Então vamos dar uma analisada aqui no Catecismo de São Pio X. Vamos dar uma olhada rápida aqui no índice. Ele começa então, na primeira parte, símbolo dos apóstolos, chamado normalmente como credo, não é? Depois, segunda parte, da oração, trata tudo sobre a oração. Na terceira parte, dos mandamentos da lei de Deus e da igreja. Na quarta parte, dos sacramentos, aí tem uma parte bastante grande, porque são todos os sacramentos, não é? Que são vistos. Quinta parte, das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber. E depois nós vamos ter uma instrução dividida em duas partes. Na primeira, das festas de Nosso Senhor. E na segunda, das festas solenes da Santíssima Virgem e das festas dos santos. Prosseguindo, o catecismo vai apresentar uma breve história da religião. Aí tem na primeira parte resumo da história do Antigo Testamento e na segunda parte resumo da história do Novo Testamento. E por último nós vamos ter breves noções da história eclesiástica. Já que no início, né, a própria introdução aqui já é uma belíssima leitura aqui, que vale a pena. Nós vamos aqui já para o início, começando aqui na primeira parte. Então, a primeira parte, como já foi dito, trata então de uma análise do credo, através de perguntas e respostas. Então, aqui temos a primeira parte, que vai... Depois vamos para a segunda parte. Deixa eu ver onde está. Deixei marcado aqui. Onde está a segunda parte? Ver se eu acho aqui rapidamente. Pronto, segunda parte, que trata da oração. Então aqui tem as perguntas referentes à oração, que todo católico deve saber o que é a oração, como se divide a oração, e vai com várias perguntas, com a resposta muito bem clara, bem esclarecida, conforme eram naqueles belos tempos do Pio X, né? São Pio X. Agora vamos prosseguindo para a terceira parte, que está logo aqui. Pulei a terceira parte, está aqui, ó. Na terceira parte, dos mandamentos da lei de Deus e da igreja. Então começa logo aqui com os 10 mandamentos que estão aqui e vão sendo analisados, todos os mandamentos, o que é muito bom e muito necessário. Algo muito importante nesse catecismo, claro, pela época, e época de muita pureza na igreja, aqui nós não vamos encontrar nunca a palavra ecumenismo e essas coisas do modernismo. Isso não vai ter aqui. Porque a igreja aqui era
o seguimento verdadeiro do Senhor Jesus, e não o modismo do modernismo, de misturada com outras religiões, com outros credos. Isso não havia. Na quarta parte, dos sacramentos. Então, que é uma parte muito interessante também, porque é o que leva o católico a seguir bem fielmente toda a religião, ou seja, praticar todos os sacramentos. Então, aqui é uma parte bastante grande, que vai envolver todos os sacramentos, desde batismo, depois confirmação, crisma, Eucaristia, e vai indo até chegar no sacramento passando pelo matrimônio, depois da ordem. Tudo muito, muito interessante. Deixa eu ver aqui onde eu estou aqui. E na quinta parte, que é a parte das virtudes teologais, também da máxima importância, não é? Porque sem as virtudes a pessoa não consegue fazer nada. As virtudes, então, são colocando a religião em prática, através das virtudes. Como podem ver, é tudo muito, muito interessante, muito necessário, né? Não só interessante, como necessário. Vamos vir aqui já para outra parte da instrução. Então, na primeira parte da instrução, começa com o advento das festas de Nosso Senhor. Começa com o advento, aí vai com todas as festas tradicionais, não é? Muito interessante também. Sempre com as perguntinhas e respostas, que é o que mais interessa. Assim fica bastante fácil da pessoa ter um esclarecimento sem muitas delongas. Apesar de ser aparentemente um esclarecimento pequeno, mas é de uma profundidade bastante grande. Isso que é importante. É pequeno em texto, mas a profundidade é algo muito maravilhoso aqui nesse catecismo. Das festas solenes, na segunda parte, das festas solenes, da Santíssima Virgem e das festas dos santos. Que também, então, vai todo o calendário das festas dos santos e da Santíssima Virgem. E como deve ser, e tratado cada festa, cada solenidade. Depois nós vamos passar para breve história da religião. Então aqui nós vamos ter já uma leitura muito boa aqui, né? Os princípios e noções fundamentais. Depois, na primeira parte, resumo do Antigo Testamento. Começa com a criação do mundo, passando pelos anjos, pecado de Adão e Eva, e vai indo, né? Todos aqueles tópicos todos que já conhecemos da Bíblia, né? O dilúvio, a Torre de Babel, tudo muito bem esclarecido, de uma maneira bem rápida, bem prática. Depois nós vamos chegar na segunda parte, na história do Novo Testamento. Começa com a Anunciação, visita a Santa Isabel e vai indo, né? Passando por toda a história de Jesus. É algo assim muito, muito legal mesmo, esse catecismo aqui. Bem diferente, inclusive, né? Do que nós temos depois. E finalmente nós vamos ter aqui, terceira parte, breves noções da história eclesiástica, que vai tratar praticamente da história da igreja, não é? O início da história da igreja, lá com os mártires, com os primeiros padres da igreja. É algo muito, muito legal mesmo. Bem, e aqui termina esse catecismo, que recomendado então para todo e qualquer católico tradicionalista ou tradicional, porque ele não tem nada dessas coisas aí que teve a partir do Concílio Vaticano II. Então, é isso, né?
E quem não conhece São Pio X, né? Papa dos bons mesmo, dos bons tempos, né? Que os papas defendiam a todo custo a tradição da Igreja e os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ficamos por aqui. Paz e bem a todos e salve Maria.